As discussões sobre o pacote de corte de gastos estão na terceira semana. E ontem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com o presidente Lula e fez ajustes no conjunto de medidas. Segundo o chefe da equipe econômica, o governo aguarda até amanhã o posicionamento de mais uma pasta incluída nesse esforço fiscal a pedido de Lula. O mercado pressiona, mas o debate patina por enquanto. Para analisar esse cenário econômico, a gente faz conexão agora com o economista Denis Medina. Boa tarde, Denis. Seja muito bem-vindo ao Conexão Record News. São muitos desafios, muita coisa para acertar, para tentar deixar a casa em ordem, hein? Exatamente, Kelly. São muitos acordos a se costurar para que consiga efetivamente conseguir um corte de gastos que seja suficiente para cobrir pelo menos parte do rombo do orçamento federal. Hoje, as despesas do governo estão excessivamente elevadas, mesmo com o recorde de arrecadação. Então, precisa haver um controle para que a gente consiga equilibrar, pelo menos parcialmente, os gastos com a receita. Pois é, e são ministérios importantes envolvidos como o da saúde, que a gente mostra aí na imagem, educação, trabalho, empresa, desenvolvimento social e previdência social. E tem mais um aí, ministério misterioso por enquanto, né? Alguém ventila aí que pode ser o da defesa, mas ainda não tem nada confirmado. O fato é o seguinte, são áreas muito importantes e todo mundo tem que ceder um pouco. O presidente Lula, inclusive, deu uma questionada se o Congresso também estaria disposto a abrir mão de emendas e tudo mais. Então, veja como é complexo, né, quando se fala em corte de gastos. Sim, extremamente complexo. Agora, esses são os ministérios que têm o maior orçamento, ou seja, eles têm mais verba disponível, então seria efetivamente os que têm mais capacidade de fazer cortes mais significativos no seu orçamento, né? Se for pegar outros ministérios menores, talvez a verba seja mais restrita. Agora, cutucar, né, o Congresso através de querer cortar a verba das emendas, também não sei se é o caminho, porque o Congresso tem, sim, né, verbas de emenda que são relevantes, que têm um valor, mas não é isso, né? O problema é muito maior. O mercado espera pelo menos 60 bilhões de reais de gastos para que pelo menos alivie o débito do governo, que hoje já acumula mais de 100 bilhões de reais. Então, a verba do Congresso não seria suficiente, lógico, pode ajudar, acho que todos têm que contribuir, mas os ministérios têm mais condições de fazer cortes mais profundos e contribuir muito mais com esse reequilíbrio das contas públicas. Denis, para a gente entender, algo tem que ser feito. Obviamente, a gente vê essas discussões já há vários dias, a gente segue aqui acompanhando de perto. Mas como nós, brasileiros, devemos sentir esses cortes? Ou seja, como que isso chega lá na ponta, em quem paga o imposto? Então, essa é uma das questões, né? A gente está vendo recorde de arrecadação e o governo com recorde de gasto também, né? Nunca se arrecadou tanto, por outro lado, nunca se gastou tanto que o orçamento está negativo. Por outro lado, conversando com as pessoas, conversando com os alunos, com familiares, não vejo ninguém perceber que efetivamente esse excesso de gastos gerou algum benefício efetivo na ponta, né? Como você disse, se a população está sentindo, se meus alunos sentiram, se meus amigos, meus familiares, ninguém vê nada excepcional acontecendo, mas percebe os preços subindo por conta de mais impostos e, na verdade, serviços públicos não têm grandes melhorias, não vemos grandes investimentos públicos, então talvez o governo precisa repensar mesmo como alocar o dinheiro de uma forma mais eficiente que reflita isso na população, que reflita isso na ponta, no quem está tomando o serviço público, consiga haver alguma melhora, né? Não tenho refletido o volume de gastos com a melhoria aparente dos serviços, infelizmente. É hora de arrumar a casa, né? Agora, Denis, falando em crescimento dos gastos públicos, inclusive sem uma total efetividade, como você apontou aí, né? O Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, defendeu a disciplina fiscal na ata desta terça-feira. Na decisão da semana passada, o comitê votou por aumentar a taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual, elevando a Selic para 11,25% ao ano. A gente, inclusive, discutiu isso aqui no Conexão.
Um mercado, então, marcado por pressões internas e um ambiente externo também desafiador, principalmente com a vitória do Trump à presidência dos Estados Unidos, não é, Denis? Sim, você vê que não é só uma pressão da sociedade ou do mercado. Às vezes falar do mercado fica meio abstrato, né? Quem é esse mercado que fica pedindo para o governo cortar gastos? Na verdade, são todas as pessoas que consomem, que tomam o serviço. Isso não tem grandes efetividades, mas que se as contas públicas continuarem não fechando, vai gerar problemas para toda a população. Então, o Banco Central também vem carimbar essa necessidade de corte de gastos que o mercado já vem falando. Ou seja, é preciso estabilidade nas contas públicas, é preciso cuidado com o dinheiro público para que a gente tenha uma condução de todas as políticas, principalmente econômicas, e inflação melhor. Se o governo não controla seus gastos, ele acaba se endividando, ele toma dinheiro do mercado financeiro e compete com outras empresas. Isso encarece o custo do dinheiro. E aí o Banco Central acaba elevando a taxa de juros para tentar controlar a inflação, para tentar controlar os preços. É uma tarefa árdua e, efetivamente, a gente vê que desde o começo do ano muitos economistas vinham falando e agora o Banco Central reforçando essa necessidade de equilíbrio fiscal. Bom, então, para todo mundo entender, a taxa básica de juros é aquela, como o nome diz, básica. Ela serve de referência para todas as outras. Então, Denis, se o governo conseguir fazer os ajustes necessários, reduzir os gastos, a gente pode prever que, então, a taxa básica de juros pode diminuir mais para frente, futuramente. Mais para frente, justamente. Nesse momento, inclusive, Boletim Focus, né, que é publicado pelo Banco Central, publicado ontem, mostra que a expectativa de fechar o ano, a inflação em 4,62%. Isso é acima do teto da meta. A meta de inflação são 3%. Existe a possibilidade de exceder até 1,5%, ou seja, até 4,5%. A expectativa de fechar, o último boletim de inflação já deu 4,76%. E espera que se caia um pouquinho até o final do ano, mas fecha ainda 4,62 acima do teto da tolerância, que seria 4,5. Então, com isso, o Banco Central, no seu papel de proteção da moeda e controle de inflação, precisa manipular a taxa de juros para controlar. Se a inflação retroceder, assim que ela retroceder, acreditamos que ela vai retroceder em breve, o Banco Central pode voltar a reduzir a taxa de juros. Então, é um movimento que pode acontecer, mas a gente precisa ver o que precisa fazer a lição de casa. O governo precisa controlar os gastos para equilibrar o que arrecada com o que gasta. Se ele continuar gastando demais, isso continua gerando problemas para a inflação e o Banco Central precisa, dentro do seu papel, atuar subindo taxa de juros e encarece muita coisa. Juros de financiamento, juros de casa própria, juros de compra de eletrodomésticos parcelados, tudo isso acaba ficando mais caro. Exatamente. E olha, só para a gente fechar, Denis, como eu citei o Trump, a pessoa de casa pode falar, mas o que o Trump tem a ver com a nossa economia aqui, né? Acontece que uma economia mais forte, protecionista lá nos Estados Unidos, os investidores vão para lá, investem mais dinheiro nos Estados Unidos. É isso? Exatamente. A gente precisa de investimento externo, né? Vejam as grandes empresas que estão no Brasil, a maioria são multinacionais. Então, essas empresas precisam direcionar investimentos para onde eles geram um maior resultado. Imagina você como funcionário de uma empresa, a empresa espera que você gere resultado. Na hora de alocar investimentos, a empresa que é multinacional olha para as várias possibilidades que existem no mundo para colocar seus investimentos e fala qual que é a que vai gerar melhores retornos, né? Como o Brasil está meio que patinando, assim, né? Quando a gente olha o crescimento, parece bom, mas é um fato isolado, porque junto com o crescimento tem vindo endividamento excessivo do governo. E olhando, comparando com outras alternativas, por exemplo, dentro do próprio Estados Unidos, lá tem uma alternativa que parece ser interessante no médio e longo prazo, que é um governo que vai assumir no próximo ano, Donald Trump, que tem ideias mais voltadas para crescimento econômico, para livre iniciativa, para crescimento do país como um todo. Então, quando o investidor internacional, quando as empresas, qualquer empresa multinacional pensa uma indústria automóvel ou de bens de consumo, como detergente, sabão em pó, ela tem várias opções, né?
ela vai olhar onde é mais interessante. Exato. O Brasil tem ficado difícil essa situação, eles têm preferido levar o dinheiro para outros destinos, prejudicando o nosso investimento. A empresa olha de forma global, né? Agora me deu vontade de só fazer um comentário para encerrar o nosso bate-papo, né? O Brasil, que começou lá no BRICS, junto, por exemplo, com a China e com a Índia, a gente precisa fazer realmente uma análise, né? Porque China e Índia dispararam, obviamente que os países são diferentes, têm perfis diferentes, mas a nossa economia não caminhou, a gente ficou ali estagnado, a gente precisa avançar, nós somos uma potência, então precisamos nos analisar sempre e corrigir os rumos. Denis, muito obrigada, viu, pela sua análise, uma boa tarde para você e até a próxima. Obrigado, Kelly, uma boa tarde a todos.